Fala galera do Zona de Comando, hoje nós vamos estrear então uma das séries novas que eu havia prometido, o Deck do Inscrito. Este não é propriamente um deck do inscrito, e sim um deck que o Arthur, no vídeo anterior meu, que eu revelei as séries, ele me fez um pedido aí para tentar montar um deck totalmente focado no Candy, o Guardião do Ninho. E eu curti já esse desafio. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer no Commander é montar decks. E então fui atrás do Candy para montar para vocês um deck de Commander com base nele como general. Já adianto para vocês que eu não olhei lista nenhuma em lugar nenhum e eu nunca vou fazer isso quando vocês me derem sugestões de decks para fazer. Eu vou sempre fazer com base em pesquisas minhas e tentar deixar a coisa mais original possível, tá? Então, se vocês forem de repente contrapor a minha lista, que eu já vou deixar aí na descrição do vídeo aí logo abaixo para vocês conferirem a lista completa, se vocês forem jogar na internet para ver outras listas de Commander, provavelmente vai ter muita diferença, tá? A ideia realmente é montar alguma coisa da minha cabeça com base no que vocês me pedem. Então, o Candy é um general Azorius, certo? Ele é branco e azul, e ele é uma criatura lendária, então vocês percebem que essa arte dele, essa carta, essa edição, é uma arte de uma edição antiga. Por conta disso, eu fui lá no Magic Cards Info e fui dar uma pesquisada no Gatherer do card para ver qual que é a correção textual dele, né? Ou seja, o que mudou no texto do Candy para a gente saber exatamente que tipo de criatura ele é. Então vocês vão perceber aqui que na edição antiga diz que ele é uma criatura do tipo lenda, certo? Uma criatura lendária, mas não dá nenhum subtipo dele. Isso foi corrigido, né, no Gatherer da Wizards para uma criatura lendária do tipo pássaro mago. Tá? Então ele é um pássaro e é um mago 2/2. E a habilidade dele é a seguinte: quando ele entra em jogo, se você pagou o custo do Kicker, você vai colocar X marcadores de pena nele. E aqui diz na arte antiga da carta, na impressão anterior, que todos os pássaros receberiam mais um para cada marcador de pena nele. Então, teoricamente, ele mesmo, por ser um pássaro, receberia um marcador mais um. Só que, na verdade, ele era uma lenda e não era um pássaro, então ele não receberia, certo? No Gatherer, como eles corrigiram para Bird Wizard, aí eles colocaram que, na verdade, essa habilidade só afeta os outros pássaros. Então, outros pássaros que você controla ou que estiverem em jogo, né, não afeta só as suas criaturas. Todos os outros pássaros recebem mais um para cada marcador de pena que você colocar no Candy. Então, como que você coloca marcador de pena nele? Basta pagar o Kicker. Então, além do custo convertido dele, você vai precisar pagar mais 2 incolores e aí X. Tá? E aí o X vai ser o quanto você quiser. Então, se você pagar 2 mais um branco, mais um azul, mais 2 incolores, ou genéricas, né? E aí X, então um total de 2, 4, 5, 6. E aí a partir da sétima mana, que já é o primeiro do X, até quantas você quiser, ele vai entrar com esse número de marcadores XX, certo? Aí ele vai dar mais um para os outros pássaros, todos os outros pássaros, não só teus, mas todos, para cada marcador de pena que tiver colocado no Candy, certo? Então vamos lá, o que eu fiz? Tendo em vista que ele é uma criatura pássaro que pampa, né? Ou seja, deixa mais fortes os outros pássaros. Eu pensei em fazer um deck, obviamente, tribal de pássaros e um deck que fosse do tipo um pouco mais agro. Então, um deck que fosse mais agressivo para você bater os seus oponentes com criaturas grandes, tá? Então eu pensei nisso para criar esse deck. A lista completa está aí abaixo. Vou comentar só algumas cartas desse deck, porque senão vai ficar um vídeo extremamente extenso. Vocês vão perceber que tem vários terrenos do tipo duais, né, aí na lista. Um deles, obviamente, eu coloquei a Tundra, porque não é um deck budget.
Mas se você não tiver uma Tundra em casa, ou não quiser também investir em uma, você pode substituir por qualquer outro terreno dual, certo? Inclusive aqueles que entram virados, te ganham vida quando entram virados, esses servem também, caso você queira fazer algumas trocas da lista que eu coloquei abaixo. Mas obviamente, como não se trata de um deck budget, a lista ela vai ser a mais completa possível, tá? Então, vocês vão ver que tem vários terrenos do tipo dual, tem poucos terrenos básicos, se eu não me engano são só 10, e aí a gente tem alguns terrenos especiais, tipo Refúgio Core. Refúgio Core é super interessante para você fazer um efeito de prevenir dano de uma criatura atacante. Isso te protege de ataques de generais, por exemplo. Mesma coisa o Maze of Ith, certo? Que você tira uma criatura de combate, você remove ela de combate, desvirando ela, e aí ela não sofre nem causa dano. Então isso é interessante para te proteger contra ataques de criaturas muito grandes ou ataques de generais, tá? Caverna das Almas é óbvio que estaria num deck que é tribal, para você poder fazer os teus pássaros sem tomar counter na cabeça, certo? O que mais de terrenos interessantes temos? Nós temos aqui o Laboratório da Arrebentação. Ele vai funcionar devolvendo um mago que você controla para sua mão. Então, o teu próprio general, o Candy, ele é um mago, além de ser um pássaro. Então serve para proteger o Candy, de repente, de algum efeito que, sei lá, colocaria ele no topo do seu Grimório, ou que colocaria ele, que exilaria ele mesmo, e você ganharia então um marcador de quantas vezes ele foi para a zona de comando. Para evitar esse tipo de coisa, você pode devolver ele para sua mão com o Riptide Laboratory. Vocês vão perceber que tem vários outros pássaros que também são magos no deck. Então ele não serviria só para o Candy, ele tem várias outras utilidades aí, o Riptide Laboratory, que basicamente de repente é para evitar exílios, né, das suas criaturas. O Seaside Haven aqui, acho que é Refúgio Costeiro, o nome em português, é um terreno super flavorful, né? Tem bastante a ver com o deck. Você paga você paga Azorius e vira e sacrifica um pássaro, dá um draw. Isso também pode servir não só para te fazer comprar cards, mas também para salvar bichos seus que tomariam exílio, né? Tipo, tomaria um Path, tomaria uma Espadas e Arados. Você salva os bichos jogando eles para o seu cemitério, evitando o exílio e dando um draw para ganhar um tipo de bônus aí, certo? Rogue's Passage, como você vai ter um deck com muitos pássaros grandes batendo bastante, é legal você deixar alguns imbloqueáveis, não só para fazer passar dano, mas também para fazer trigar alguns efeitos de alguns pássaros que vocês vão ver na lista, que te fazem comprar cards quando dão danos no oponente, tá? Então isso aqui ele tem uma utilidade bacana, dano de general também, obviamente. O Boseiju é simplesmente para servir como... por exemplo, vocês vão ver que na lista do deck tem Revelação da Esfinge. Revelação da Esfinge, normalmente você vai querer fazer isso de repente num passe, com todas as suas manas de pé, e seria a pior dos mundos, já que você vai querer virar todos os seus lands para fazer Revelação da Esfinge. Seria a pior coisa do mundo você tomar um counter, então faz isso com Boseiju, você impede um counter e consegue tirar o maior proveito de efeitos como Revelação da Esfinge. Se tiver muito desfavorável também o field para você vai querer fazer alguma mágica de remoção global, né? Algum tipo, uma limpeza planar, algo do tipo, e é interessante que você consiga fazer também sem tomar counter. Então Boseiju serve também para essa função, ok? Vamos para as criaturas. Eu vou destacar só algumas, obviamente não todas do deck, mas é um deck de pássaros, obviamente tem pássaros, então pássaros magos, como esse ancião aqui da garra curva, sei lá, alguma coisa assim. Tem outro Bird Wizard, e tem Bird Soldiers também. Vocês vão ver que tem também alguma sinergia com Soldiers. Então, esse cara é interessante aqui porque você pode virar 2 pássaros desvirados que você controla, comprar um card, ou você pode virar 2 magos desvirados que você controla, dar voar para alguma criatura até o final do turno. Enfim, você pode tirar proveito dele para
para fazer compras de cards, isso é interessante. Pássaro mago, aqui um outro pássaro mago que você vira ele e mais 2 pássaros que você controla, que estejam desvirados, devolve a permanente alvo para a mão do seu dono. Bem bacana, esse cara pode te ajudar muito a sair de muitas confusões no mesão. Esse pássaro soldado aqui, ele dá mais um para todos os outros pássaros e todos os outros soldados. Então, vocês vão perceber no deck que se o pássaro não é mago, ele pode ser um pássaro soldado também. Então, vai ter bastante sinergia com isso. Esse pássaro eu achei bastante interessante. Você paga 6 e aí até o final do turno, se um dano fosse ser causado a esse carinha aqui, ou se ele fosse ser causado a você, o dano, você pode redirecionar esse dano para outra criatura alvo ou outro jogador alvo. Achei bem bacana esse cara aqui e entrou no deck, né? Passou pela lista final. Alguma das criaturas pássaros que você tem no deck. Outro aqui, por exemplo, esse artefato, que é um artefato super tribal. Você escolhe um tipo de criatura e aí ele entra em campo. Na verdade, ele entra em campo, ele é também do tipo da criatura que você escolher, além dos seus outros tipos. E aí todas as outras criaturas que você controlar do tipo que você escolher, obviamente você vai escolher pássaro, recebem mais um, tá? Então isso aqui é bem bacana. Aqui, pássaro soldado, bird soldier. Isso eu achei bem interessante. Ele tem uma sinergia que você vê presente nesses outros 2 pássaros soldados aqui, esse pássaro soldado e esse pássaro soldado, que quando você ataca com esses 2 aqui, se eles forem bloqueados, vocês podem escolher desvirá-los e removê-los de combate, tá? Então vocês podem de repente atacar com eles livremente para ver se o oponente vai bloquear ou não. Se ele bloquear e você perceber que vai perder o teu bicho, você pode simplesmente desvirá-los e removê-los de combate, né? E esse pássaro soldado, ele dá esse efeito para todos os seus pássaros que estiverem em jogo, tá? Então é super interessante essa habilidade, eu achei, porque pode fazer com que você ataque sem medo o seu inimigo. Se ele bloquear, você remove de combate, desvirando o teu bicho, que é ótimo porque ele fica em pé para bloquear um possível ataque inimigo, e você não perde o teu bicho, só passa o dano daqueles que não forem bloqueados. Achei isso bem interessante nesse deck de pássaros. Outras criaturas que eu destaco, obviamente o Mind Sensor, que pode servir para fazer com que os tutores dos seus inimigos sejam ridiculamente piorados, né? E também o Tenente Kirtar, né? O Tenente Kirtar, eu acho ele uma criatura seguro, bem interessante. Aqui percebam que o Mind Sensor é pássaro mago e o Tenente Kirtar é pássaro soldado, né? Então, se o pássaro não é mago, ele é soldado na maioria das vezes e tem bastante sinergia com isso. Isso é bacana, você pode pagar 2 manas, sacrificar o Tenente Kirtar e remover uma criatura atacante do jogo. Então, um general inimigo que estiver te batendo um dano letal, uma criatura grande do seu inimigo que estiver te batendo e vai te prejudicar muito, você pode sacrificá-lo e remover a criatura atacante de jogo. Isso é bastante interessante. Ele é uma lenda também, né? Essas foram algumas criaturas. O que mais que eu vou destacar para vocês? A lista, de novo, completa, está aí abaixo na descrição do vídeo. Então dá uma olhada lá, tem muitos outros pássaros no deck, obviamente. Eu queria destacar essas 4 cartas para vocês que dão bastante flavor, né? Tem bastante a ver com a temática de pássaros no deck. Dá uma olhada aqui nesse encantamento à esquerda. Toda vez que um pássaro for colocado no cemitério de jogo, você vai colocar um marcador de pena nesse encantamento aqui. E aí todos os pássaros vão receber mais um para cada marcador de pena que tiver nesse encantamento aqui. Então isso é bacana para realmente pampar, né? Dar bastante turbo aí no seu time, deixá-los bem grandes, as criaturas. Aqui um artefato que eu destaquei, essa chave rúnica Azorius, que além de te ajudar a rampar, né? Ou seja, a acelerar a mana, vai te ajudar também dando um pouco mais de flavor no seu deck. Você pode transformar ele num pássaro e fazer um ataque um pouco mais forte, lembrando que você vai ter bastante coisa para pampar, né, para deixar os teus pássaros maiores. Então essa chave única pode não ser um pássaro 2/2, pode ser um pássaro 4/4, 5/5 e te ajudar num ataque letal de repente, né, para tirar algum inimigo de jogo aí.
Bem interessante essa chave rúnica. Outra carta de bastante flavor do deck é um feitiço de 4 manas que você compra um card para cada pássaro em jogo. Se fosse cada pássaro que você controla, já seria bom o suficiente. Mas cada pássaro em jogo, melhor ainda, porque pode acontecer de respingar ainda algum pássaro nos decks dos seus oponentes e aí você vai dar um draw adicional. De qualquer forma, bastante flavor nesse deck. De repente você está com o seu campo cheio de pássaros e solta um feitiço desse e reabastece toda a sua mão. Bem bacana. Esse aqui também, ó, essa é uma remoção muito interessante que eu achei. Por 3 manas, cada jogador que estiver em jogo escolhe um tipo de criatura. Aí você vai destruir todos os tipos de criaturas que não foram do tipo escolhido. Então, obviamente, e elas não podem ser regeneradas. Você vai, obviamente, escolher pássaros. Os teus bichos não vão ser destruídos, nenhum deles. Tá certo, tem um ou outro no seu deck que não são pássaros, mas a incidência de não pássaros é muito pequena para justificar isso ser ruim. E aí os seus oponentes, se eles não tiverem com decks tribais, eles vão ter bastante prejuízo com isso. Vão acabar salvando uma criatura deles, né, ou no máximo 2, que sejam de um mesmo tipo, e vai destruir todo o resto. É uma remoção bacana que, de qualquer forma, vai ser muito menos... vai te afetar muito menos do que vai afetar os seus oponentes, desde que eles não estejam jogando também com decks tribais, certo? Bem bacana e tem bastante flavor no seu deck de pássaros. Efeitos de pump. Vocês vão ver que, como eu falei, a ideia desse deck é ser agressivo, então tem muita carta nesse deck que vai ter a ideia de deixar o teu exército muito grande, certo? Cada criatura sua tem que ficar grande. Para isso a gente tem o óbvio escudo de armas, né? Um artefato sensacional para decks tribais. Cada criatura recebe +1/+1 para cada outra criatura no campo de batalha que compartilhar um tipo de criatura com ele, né? Então você vai ter vários pássaros e cada pássaro seu vai receber +1/+1 para cada outro pássaro que tiver em jogo. Então isso é muito, muito interessante, né? Porta dos Destinos também é um outro efeito desse tipo do escudo de armas. Quando ele entra em jogo, você escolhe um tipo de criatura, e toda vez que você conjurar uma mágica do tipo de criatura que você escolheu, você vai colocar um marcador nele, né, na Porta dos Destinos. E aí as criaturas que você controla do tipo escolhido, obviamente vai ser pássaro, vão receber +1/+1 para cada contador na Porta dos Destinos. Esse Marshal's Anthem, acho que é Antífone, não lembro, não lembro o nome em português, mas o Marshal's Anthem é um encantamento que se você descer ele só por 4 manas, as criaturas que você controla recebem +1/+1, ok, já é legal, mas o interessante é você fazer com kicker, né? Para cada vez que você pagar um genérico e mais um branco, além do custo convertido dessa mágica, você vai fazer com que você consiga devolver cards de criatura do seu cemitério para o jogo, de acordo com o número de marcadores, de vezes em que o Marshal's Anthem foi quicado, né? Então, se você conseguir pagar 4 manas, que é o custo dele tradicional, mais 2, você vai conseguir descer esse encantamento devolvendo uma criatura do seu cemitério para o campo. Se você conseguir pagar 4 e mais 2 vezes o kicker, então 5, 6, 7, 8 manas, ele entra em jogo e traz 2 bichos do cemitério para o campo de batalha, certo? Legal isso aqui. Pampa teus bichos, deixa eles maiores e ainda traz 2 de volta do cemitério para o campo de batalha, certo? A lança de Eliod é um encantamento artefato muito interessante que, além de pampar os seus bichos, ainda serve como uma remoção pontual para você, né? Já que o efeito dela, você pode destruir a criatura alvo que causou dano a você nesse turno. Então ela tem uma dupla função aí. Há algumas cartas que dão pump nesse deck. O que mais? Tem facilitadores para você de repente fazer em turnos mais cedos bichos seus, pássaros seus que são um pouco mais caros, né, de você fazer. Então, por exemplo, esse pássaro mago, ele é um pássaro que tem um efeito que faz com que as criaturas que você conjure com voar, né, elas custem uma mana genérica a menos. Então ele vai fazer com que você acelere
descendo seus bichos maiores em turnos mais cedo. Criaturas com voar basicamente são todos os seus pássaros, né? Todos eles voam. Então isso aqui vai afetar todos. Você vai basicamente reduzir o custo convertido dos seus pássaros todos que vierem em sequência dele. Você tem também o Portal de Belbe. O Portal de Belbe, quando entra em jogo, você escolhe um tipo de criatura. Aí você paga 3 manas genéricas, vira o Portal de Belbe e coloca em jogo um card de criatura da sua mão no campo de batalha, certo? Então você vai colocar no campo de batalha. Isso é interessante porque você pode fazer isso no turno do seu oponente também. Assim, depois dele declarar atacante, você baixa um pássaro e bloqueia. E ao fazer isso você não pode tomar counter, né? Porque você não está conjurando, você está usando uma habilidade do artefato, então é bem bacana. O incubador de Urza funciona da mesma forma. Quando ele entra em jogo, você escolhe um tipo de criatura, só que esse, ao invés de ter uma habilidade ativada, ele faz com que as suas criaturas do tipo escolhido custem 2 manas genéricas a menos. Então é basicamente o efeito desse pássaro mago, só que melhorado, certo? Você vai conseguir facilitar a entrada dos seus pássaros mais caros, tá? Ou descer vários por turno. Cloud Key, acho que abre nuvens, né? Esse artefato, ele vai te servir com múltipla funcionalidade. Vocês vão perceber que esse deck ele tem bastante encantamentos, né? Então você pode, quando esse artefato entra em jogo, você pode escolher artefatos, criaturas, encantamentos, feitiços ou mágicas instantâneas. E todas as mágicas do tipo que você escolheu vão custar uma genérica a menos. Vocês vão perceber que esse deck tem bastante encantamentos, então a Cloud Key, né, esse artefato aqui, escolhendo encantamentos, é bem interessante. Você vai poder descer vários encantamentos mais barato também. Obviamente que você vai escolher de acordo com o que você tem de repente mais na mão, daquele tipo, ou que você realmente percebe que vai valer mais a pena. Eu diria que para encantamentos, obviamente que para criatura também, mas para encantamentos seria a coisa mais interessante a se escolher depois de criaturas, tá? Facilitadores do deck. E é isso aí, pessoal. Eu não vou ficar comentando cada carta aqui do deck, mas esse deck que eu construí deu para perceber que ele além de ser um tribal que tem a proposta de ser agressivo. Apesar de ser Azorius, né? Normalmente decks Azorius vão ter funcionalidades um pouco mais de controle, né? E não tão agressivas. Agora, como eu resolvi montar um tribal muito por base na habilidade do general, aí você viu que o deck ele tem bastante acelerador, ele tem bastante pampador, né? Deixar os seus bichos grandes para você poder atacar causando muito mais dano do que ficar de repente tendo que fazer vários combates, né? Pampando seus bichos você consegue bater mais por turno. Essa foi a ideia que eu tive para esse deck, que o Arthur propôs aí que eu fizesse. E obviamente que se você for consultar, como eu falei, na internet outras listas, provavelmente você vai achar outras propostas com esse deck, eu imagino, diferentes da minha. Mas a ideia foi fazer realmente decks tribais. Confiram a lista aí na descrição do vídeo para vocês verem o que mais tem no deck, além dessas cartas que eu mostrei para vocês. E aproveitem, pessoal, comentem aí abaixo se vocês curtiram ou não. E além disso, me ajudem a fazer o próximo vídeo relacionado ao deck do inscrito, tá? Então vocês podem comentar aí abaixo um desses 3 tipos de propostas que vocês vão me fazer, tá? Se você gostaria que eu fizesse um deck na versão budget, né? Ou seja, na versão mais barata, com orçamento mais baixo, de um general que você gostaria muito de fazer, de montar, certo? Aí você vai escrever aí no comentário abaixo. Põe o número 1, coloca número 1 e o nome do general. Então, o número 1, por exemplo, e coloca aí Obzedar, sei lá, tá? E aí eu vou saber que você quer um deck budget do Obzedar. Se você preferir que eu, de repente, comente o seu deck, ou você já tem um deck de Commander e gostaria que eu olhasse para essa lista que você tem e propusesse algumas mudanças, desse a minha opinião, o que eu mudaria, o que eu não mudaria, sei lá, você pode colocar número 2, colocar o nome do seu general e de preferência colocar também um link para que eu veja a lista do seu deck e possa fazer então um vídeo em cima do seu deck, do deck que você usa de Commander. Eu vou dar uma olhada nele, vou dar uma analisada e ver que mudanças que eu teria para propor aí no seu deck, tá? Você pode escolher o número 2. Ou o número 3, faz que nem o Arthur fez. Coloca número 3, escreve um general aí
Número 3, por exemplo, sei lá, Nicobolas, né? E aí, você colocando o número 3 e o nome do Nicobolas, eu já sei que você gostaria que eu fizesse um deck tech do Nicobolas para vocês, certo? E aí eu já sei que vocês querem que eu faça um deck. Aí ele não vai ser uma versão budget, ele vai ser uma versão tradicional. Eu vou poder usar as cartas que eu quiser, inclusive cartas caras, como foi esse deck aqui do Candy, certo? Galera, é isso pelo vídeo de hoje. Eu espero que vocês deem uma olhada nessa lista aí do Candy e espero que vocês gostem. E se vocês curtirem essa lista, quem sabe vocês se animam a montar um deck, né? De repente trocando uma outra carta. Como eu falei, às vezes você não tem uma Tundra, mas você vai ter outros tipos de terrenos. Enfim, vocês podem partir dessa lista aí do Candy que eu fiz de tribal de pássaros como uma base e montar o seu deck, fazer algumas alterações que vocês quiserem. É isso aí, pessoal. Eu curti muito montar esse deck do Candy, eu gostei desse desafio, já agradecendo aí ao Arthur por essa sugestão bacana, porque o Candy não é um general super batido, né, em mesões. Eu nunca enfrentei um deck de Candy, então é sempre mais interessante fazer decks que você nunca enfrentou, aí você acaba tendo que quebrar bastante a cabeça. Comentem aí se vocês curtiram ou não o deck do Candy e comentem também, coloquem os números respectivos para me ajudar a fazer o próximo vídeo. Vocês querem um deck budget? Número 1, nome do general. Querem que eu comente o seu deck? Número 2, nome do general, a lista para o seu deck, né, o link dele de preferência. E número 3, o outro general para eu fazer um outro deck tech como esse aqui do Candy, que vocês vão me desafiar. Deck sem limite de orçamento. Valeu, galera. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo do Zona de Comando.